ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, especialista de ambientes de inovação da Firjan, e alterno ao lado da Júlia Zardo a apresentação desse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. A ideia aqui é ouvir especialistas, pensadores, empresários, técnicos e gestores públicos para que possamos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E com a gente na condução dessas conversas também está José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e também na discussão sobre os assuntos tratados. Hoje, a gente traz aqui para o Pensa Rio mais um episódio da série Soft Power, dessa vez com o tema Pluralidades e Riquezas dos Subúrbios do Rio. Para isso, nós convidamos o professor Rafael Matoso, que é historiador e doutorando em História da Cidade e do Urbanismo pelo UFRJ e também organizador do livro Diálogos Suburbanos, Identidades e Lugares na Construção da Cidade e também do Viradão Cultural Suburbano. Já o nosso segundo convidado é o Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, que tem aí na bagagem 40 anos de experiência na administração municipal em secretarias vinculadas ao urbanismo e desenvolvimento local ou regional. Recentemente, o Vicente também lançou o livro Tempo de Cidade, um compilado de crônicas sobre urbanismo, mas especialmente sobre a melhoria das condições de vida na cidade. Bom, então para a gente começar esse debate, eu passo a palavra para você, Alqueres. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Rafael, boa tarde, Vicente. É realmente com uma alegria muito particular que eu participo aqui desse evento com vocês dois. Primeiro, porque essa é a minha área de origem profissional. Urbanismo, planejamento urbano, planejamento regional e cultura, coisas que eu andei envolvido a vida inteira. E segundo, por encontrar um companheiro aí de atividades no governo, fora dele, mas sempre focado na cidade, no seu sentido, na grande cidade, na grande metrópole, que é o Vicente Loureiro. Rafael é uma amizade recente, mas já um respeito muito grande. Bem, eu queria começar dizendo o seguinte: o subúrbio nos Estados Unidos era mais ou menos o que era o subúrbio brasileiro, até a proliferação do automóvel. O que era isso? Era quase uma pequena cidade, com uma identidade cultural ao longo de uma linha de trem, que foi algo que, vamos dizer, se configurou como um meio de transporte de massa muito antes que o automóvel. Então você havia, nas várias estações, realmente todo um equipamento cultural muito grande. Com o automóvel dando acesso à pessoa morar distante do centro, em subcentros, você desvalorizou muito os centros suburbanos, nos Estados Unidos especialmente. E menos em alguns países da Europa. Mas aqui no Brasil, isso mais ainda, porque por dois motivos. Primeiro, que o transporte público de trem caiu muito de qualidade. E segundo, porque às vezes para você se deslocar até a estação do trem, de lá pegar uma condução e outra e tal, você sofreu uma competição enorme de transportes paralelos, seja o transporte particular, seja vans, seja ônibus, seja linha de ônibus, tudo sem um planejamento, uma gestão que o Vicente entende isso tão bem. Pelas características do subúrbio carioca, se você fala em subúrbios ali ao longo da linha de trem que vai para o lado norte de Nova York, você tem as áreas supervalorizadas. Mas aqui
você teve no subúrbio uma ocupação eminentemente popular. E aí, contrariamente ao que as pessoas do centro e de zonas mais próximas ao centro consideram, muito pelo contrário de ser uma zona de menos riqueza cultural, o subúrbio carioca guardou uma enorme riqueza cultural. E essa enorme riqueza cultural ainda foi enriquecida por essa migração para as grandes cidades, que é uma migração que tem uns certos aglomerados, assim, em termos de origem, por subúrbio, em função da época. Talvez não seja nem tanto em função vou procurar meus parentes do Ceará, mas na época que houve uma grande seca no Ceará, veio mais gente, e a área que tinha era essa. Na época que houve um problema no Haiti ou em Angola, foi aqui, foi acolá. E, no fundo, nós temos no subúrbio uma riqueza potencial muito grande. Vai desde os seus ocupantes históricos e famílias que mantêm essa identidade com o local, até ocupações recentes. Eu acredito, e esse é o primeiro ponto que eu deixo aí para os nossos convidados, eu acredito que o Rio de Janeiro está vivendo um momento tão complicado da sua vida. A reconstrução cultural do Rio de Janeiro tem que ser uma reconstrução de baixo para cima e em cima dessa diversidade cultural que a gente tem entre os bairros e, evidentemente, entre os subúrbios. Então, essa é a introdução que eu queria fazer sobre a importância desse tema. E quando eu falo da identidade cultural, aqui para satisfazer a Nathalie, como os subúrbios foram ocupados em diferentes épocas, eles têm testemunhos de patrimônio histórico muito diferentes no tempo. Tem modelos de urbanização muito diferentes. Bangu, que nasceu em torno da Vila Operária da fábrica de tecidos, é um urbanismo inglês. E por aí vai, enormes variedades. Mas vocês estão aqui para ouvir os nossos convidados. Acho que eu vou dar a palavra primeiro para o Rafael. Muito obrigado, gente. Poxa, um prazer estar aqui. Então, já queria logo começar agradecendo demais, né, a iniciativa da Casa Firjan, né, e a possibilidade de troca aqui com o Vicente, né, com o Queres, com a Nathalie, porque, de fato, é muito importante a gente poder falar, pensar, né, e interagir com a cidade. Eu vou começar pegando um gancho na sua fala. Existem, de fato, muitos subúrbios, né? A gente está rememorando esse ano os 100 anos da morte de Lima Barreto, num ano muito representativo para a própria cidade do Rio de Janeiro, né? Se a gente pudesse voltar a 100 anos atrás, aí no centenário da independência, quando o Morro do Castelo estava sendo arrasado para fazer uma exposição internacional, e onde a cidade do Rio de Janeiro estava começando a ser repensada, né, estrategicamente, logo em seguida virar o Plano Agache. Nesse momento, Lima Barreto já dizia que não existe um subúrbio, que existem subúrbios, e que eles são plurais, assim como são suas potencialidades, suas particularidades, sua ocupação. Então é muito importante que a gente hoje em dia pense que a gente está falando de um subúrbio, mas na verdade a gente está falando de muitas experiências que ajudaram a compor esse tecido vivo da cidade e que se desloca, e que interage, e que produz, né, ao longo da história, sociabilidades. A gente não pode esquecer que a cidade do Rio de Janeiro foi uma cidade fundamentalmente diaspórica, né? Então, assim, além das grandes migrações, né, de origem africana, a gente teve muitas migrações nordestinas, como você mesmo citou. A minha família é toda nordestina. Eu, por exemplo, sou a 5ª geração de suburbano que nasceu na rua Cruz e Souza,
esquina com Fagundes Varela. Então eu nasci ali no bairro do Encantado, entre duas ruas que fazem, né, referência a poetas importantes da nossa literatura, do simbolismo, né, o Cruz e Souza, um poeta negro fundamental, e também do romantismo, e vivendo numa região onde eu percebi, né, que as ondas migratórias iam construindo, iam compondo, iam reconfigurando aquele tecido cotidianamente. E outra coisa que eu achava muito interessante, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para o debate, é como nós ainda não valorizamos devidamente a potencialidade que os subúrbios produzem e o próprio ethos fundamental para a nossa identidade carioca. Saem dos subúrbios elementos como o samba, como o jongo, né? Saem dos subúrbios elementos como o charme, como o funk, só para dar alguns exemplos mais assim palpáveis, para a gente entender como esses patrimônios materiais e também imateriais suburbanos são fundamentais para a gente ter essa identidade. E também eu acho importante para a gente trazer aqui para o debate o que a gente entende sobre o subúrbio hoje, né? Um grande geógrafo que escreveu, né, um trabalho maravilhoso, o Nelson da Nóbrega Fernandes, cujo eu tive o prazer de ser meu orientador no mestrado, ele dizia que o Rio de Janeiro sofreu um rapto ideológico da categoria subúrbio, já identificado pela professora Maria Terezinha Segada Soares, num livro da década de 60 chamado Rio de Janeiro, Cidade e Região. Ela dizia que em várias partes do mundo, esses subúrbios, né, eles são itinerantes, eles vão, né, são cidades policentradas, inclusive com a proporção metropolitana que o Rio de Janeiro tem, conforme ela vai crescendo, esses subúrbios vão dialogando, vão ganhando infraestrutura, vão se integrando à cidade. E a gente criou uma perspectiva aqui na cidade do Rio de Janeiro de um subúrbio que parece não ser integrado, né? Que é um equívoco. Eu mesmo, por exemplo, moro no Engenho Novo, que surgiu como freguesia urbana em 1873 e que hoje a gente concebe como subúrbio, e que é um dos primeiros lugares da cidade que tem uma integração, né, de duas vias férreas importantíssimas. O bonde, que vinha da Companhia de Vila Isabel, e o trem, que é a primeira parada de passageiro da estação Dom Pedro II, que foi aberta no dia 29, né, de março de 1858, é exatamente o Engenho Novo, que era a antiga Venda Velha. Então havia uma integração fundamental que deu início a essa porta de entrada para a Zona Norte, que é o Meier, e que hoje a gente considera como subúrbio, mas que é, assim como Madureira, que é assim como Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, né, representante de uma policentralidade da nossa cidade que se expande, né, e que a gente precisa pensar e repensar ela a partir desse conceito que a gente, no campo da história, no campo do urbanismo, no campo da geografia, tem repensado cotidianamente nos últimos tempos. Então é um prazer estar aqui e tenho trazido aí algumas provocações iniciais para a gente fomentar o debate. Depois eu falo mais um pouquinho sobre a minha trajetória de formação e como eu cheguei nesses temas. Excelente, Rafael. Uma bela entrada. Eu não resisto aqui a dizer que o Arquias Cordeiro era meu tio-avô. E a Arquias Cordeiro, que é uma rua central ali no Meier, era um médico famosíssimo no Meier. Naquela época, final do século XIX, primeiros anos do século XX, em que, casado com uma irmã da minha avó, ele fez ali uma clínica e uma atitude muito popular. Então, são histórias que eu ouvi muito em família. Quando ele faleceu, pararam o trem, carregaram o caixão pela linha do trem até o centro da cidade, a população do Meier, deram o nome da rua que ele morava a ele. Mas se você hoje chega lá e perguntar no Meier quem foi Arquias Cordeiro, ninguém sabe. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de cultura, todas essas manifestações que você com tanta riqueza trouxe, o jongo, o samba, o hip hop, o funk, o rap, o charme, enfim, manifestações importantes, mas que também tem vários outros campos. É muito importante a gente romper, eu vou falar, um preconceito em relação ao subúrbio, e talvez o subúrbio em relação ao centro da cidade. Mas, Vicente, você que conhece isso,
muito bem, como a palma da sua mãe é também da sua mão é um morador de Nova Iguaçu. Me conte a sua visão. Primeiro, primeiro agradecer a oportunidade, saudar o Rafael, saudar a Natania, você, Kelly, pela iniciativa. É para mim um momento de orgulho estar participando de uma conversa tão importante e que pouco se dá valor, né? A gente entender um pouco mais a alma dessa cidade metropolitana com tanta diversidade, encantadora. Exatamente. Né? E que tem desafios, né, importantíssimos, e que, se a gente não compreender, se a gente não investir na compreensão da composição dessa alma, do que a distingue, do que a caracteriza, do que dá força, né, para as pessoas perseguirem, continuarem gostando de viver, ou querendo viver aqui e fazer aqui sua vida, seus negócios, suas atividades. Eu acho que, se a gente não resolver essa equação, a gente vai continuar com esse processo de perder oportunidades de avançar, de qualificar as condições de vida e dos serviços que a gente oferece à população. Quer dizer, não creio que a política é a razão principal desse. Ela é produto um pouco, né, essa crise política quase que permanente que a gente tem enfrentado no Rio, é um pouco produto dessa dificuldade da gente se aceitar como cidade metropolitana, como um organismo, né? Tenho ainda há pouco tempo, é da vida, assim, é da democracia, né? Mas há ainda os saudosos do Distrito Federal, que ainda é contra a fusão, como se isso pudesse, como se ela já não tivesse existido territorialmente, no cotidiano, no concreto. A fusão já existia quando ela foi decretada. O fato metropolitano já existia, né? Milhares de pessoas já faziam essa conexão acontecer. Então, a gente ainda percebe, né, ainda um sentimento mal resolvido de entender o que nós somos de fato e como é que a gente lida com as nossas características, as nossas potencialidades, também os nossos desafios, para fazer um futuro melhor e retomarmos, né, voltarmos a ser, né, a cidade metropolitana agora, né, reconhecida de fato, né, a porta de entrada do país e outras, o centro de moda, de referência para comportamento, uma série de atributos de natureza cultural, comportamental, que a gente foi vendo um pouco se esgarçar ou se perder durante esses últimos 2, 3 décadas, talvez um pouco mais. Então, eu creio que. E aí eu queria dizer o seguinte: nós temos os cariocas, os papagoiabas também, tem nessa metrópole, vai dizer, em Niterói, um pedaço de Niterói, o niteroense é talvez um dos mais bairristas do nosso território, assim como o nilopolitano, o povo de Mesquita, aqui também de Nova Iguaçu, há nesse Magé, está nesse território também, então, assim, muita proximidade, muita semelhança, mas há também algumas distinções, o modo de olhar, modo até de falar, das gírias que mais usam, que a gente precisa estar atento, porque é essa colcha de retalho complexa que a gente deve chulear com muito cuidado, com muita precisão, para ela de fato funcionar como colcha e não como, né, uma composição que a qualquer puxadazinha se dilui. Então, eu queria, a minha introdução é destacar esse aspecto. Vivemos uma região, e aí, de duas coisas, que as centralidades, e aí o Rafael já citou, mudam de lugar e mudaram muito. Por exemplo, hoje, em Queimados, entra e sai mais pessoas dos trens do que no Meia. Não que Queimados tenha uma centralidade maior do que o Meia, não é isso, mas já é uma centralidade significativa em termos da quantidade de empregos, serviços, oportunidades e, claro, de atividades ao redor disso, né? Então, essas coisas são dinâmicas, assim como também o desejo de morar,
o que é valorizado, né, no morar, no viver, também muda, né, com o tempo, e as famílias também, a forma, o tamanho das famílias também, nessas décadas, né, nas 3, 4 décadas aí que eu citava, também houve uma mudança muito importante, né? Quando estudante de arquitetura, os lugares mais valiosos de morar no Rio de Janeiro eram Santa Teresa, o Grajaú e Ipanema. Era assim, isso tem 40 e poucos anos, né? E isso hoje, citar isso seria um despropósito, não é assim que o mercado de imóveis na cidade hoje se posiciona. Então, essas mudanças todas implicam também em desejos, em vontades que vão um pouco amalgamando certas tendências e represando ou reprimindo outras, que são notáveis e muito importantes. Nathalie, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria, na verdade, que o Rafael nos contasse um pouco, Alqueires, que recentemente ele e uma galera super bacana aqui do Rio, eles criaram uma plataforma chamada Subúrbios, que mapeou aí mais de 350 pontos e manifestações culturais aqui do Rio. E aí eu queria que ele contasse um pouco sobre esse trabalho e, enfim, por que eles resolveram, o que motivou eles a criarem essa plataforma, né? E como é que está sendo essa repercussão até agora? Claro, com prazer. Bom, eu vou até emendar um pouquinho, pegar um pouco a fala do Vicente para a gente chegar nesse ponto, né? É impressionante quando a gente fala do subúrbio, porque assim, administrativamente falando, a palavra subúrbio ela não é mais empregada, né, no campo administrativo. Ela deixou de ser empregada no início da proclamação republicana, né? Então são 133 anos que a lei orgânica municipal acabou com de certa forma com a utilização dessa palavra subúrbio, que era muito utilizada para diferenciação na época do Império, das freguesias urbanas e freguesias, né, suburbanas. E mesmo assim, ela é tão operativa, ela é tão funcional, ela é tão, né, inerente ao nosso processo de identidade que a gente usa ela com muita propriedade. É muito, né, fácil você falar e se apresentar como suburbano. Mas se a gente for mergulhar e aprofundar nesse conceito, existe uma certa dificuldade e é óbvio que existiu, a partir da própria história republicana, um processo histórico de segregação socioespacial, né, que acabou por inviabilizar o conhecimento da história dessas regiões. Eu lembro muito bem como, né, eu sou filho de um professor de geografia com uma professora de literatura. Então, assim, eu tinha muito acesso às informações espaciais e literárias da cidade, e eu ficava meio chocado de não identificar o meu subúrbio do Encantado nessas histórias. E eu lembro muito cedo, quando eu fui estudar na Zona Sul, né, fazer um curso pré-vestibular para me preparar para entrar para a Faculdade de História na Zona Sul, isso no final dos anos 90, eu lembro das pessoas brincando comigo quando eu fui me apresentar nesse colégio, que ficava no Maitá, falando, Rafael, tudo bom? Qual é seu nome? Eu, Rafael, prazer, tudo bom? Onde é que você mora? Eu falei, Encantado, e as pessoas brincavam comigo, né? Ah, eu também estou encantado, mas onde é que você reside? Onde é que isso existe? Como é que você chega no Encantado? E eu lembro que foi muito chocante para mim naquela época falar assim, olha, bom, o que vocês conhecem da Zona Norte? Zona Norte, eu falo, sim, depois do túnel Rebouças. Depois de pensar muito, as pessoas falavam assim, o Maracanã. Eu falei, opa, estamos começando bem então. O Maracanã, não reparou que em frente ao Maracanã tem uma linha do trem? E eu via muitas vezes que as pessoas falavam assim, tá, eu sei, mas de fato elas não tinham constatado porque não usufruíam dessa linha. E aí eu falava, então, se você seguir essa linha, você vai encontrar a maior parte da população do Rio de Janeiro, que hoje representa mais de 5 milhões de pessoas, né, que vivem ali entre os 87 bairros da Zona Norte e os 44 bairros da Zona Oeste. Ou seja, de 163 bairros da cidade do Rio de Janeiro, a gente está dizendo que mais de 130 bairros desses, né, estão ali concentrados entre a área de planejamento 3 e 5, no que a gente compreende como subúrbios cariocas. Então, para as pessoas que viviam na Zona Sul, nesses 16 ou 17 bairros com a Rocinha que contemplam a Zona Sul, não tinham a dimensão do que era esse grande todo que estava ali por detrás, os maciços da Tijuca, do Mendanha, né, que não tinham esse entendimento da cidade e que acabavam, de certa forma, de forma muito pejorativa, reforçando esse estigma de que subúrbio é aquilo que é longe, que não tem atrativo, né, aquilo que não tem importância. E é uma coisa que a gente precisa combater. Primeiro porque eu moro no Engenho Novo e estou a 7,8 quilômetros da região central da cidade. Vamos conceber a região central se a gente for pensar no centro histórico da cidade, né, do Rio de Janeiro.
Mas minha mãe mora no Recreio e está a mais de 30 quilômetros e, de certa forma, não dizem que ela está no subúrbio, mas dizem que eu estou, né? Aí fala assim, mas, não, então o subúrbio é tudo aquilo que é cortado pela linha férrea. Aí eu falo, tá, a Ilha do Governador ela está dentro do escopo da área de planejamento 3, numa região suburbana, e não é cortada pela linha férrea. Tá, Rafael, então vamos lá. Pega um bairro mais dentro dessa realidade. Água Santa. Água Santa, quem vai dizer que Água Santa, na entrada da linha amarela ali, para quem vai para a Barra da Tijuca, quem vai dizer que ali não é subúrbio? Só que não tem linha do trem em Água Santa, né? Ou seja, da mesma forma que não tem em Vila Valqueire. Então, essa concepção de que o subúrbio era algo distante, ou de que era algo exclusivamente cortado pela linha do trem, ou algo, né, que não tinha economicamente uma potencialidade, aí você vai para a grande arrecadação de ICMS que a gente tem hoje em Campo Grande, que a gente tem hoje em Madureira, né, da importância industrial que um Curtume da Penha, que já foi a maior fábrica de processamento de couro da América Latina, tinha, que a própria região de Santa Cruz, né, tinha. E aí você vai ver que todas essas concepções que nós temos sobre o subúrbio são equivocadas. Então a gente precisa, de certa forma, fazer algo que é importantíssimo. Demonstrar como nós temos uma visão incoerente e como os subúrbios são uma área fundamental para o deslocamento, para o crescimento, para a expansão da cidade. O plano diretor, né, está apontando isso. Né? Ou seja, é muito recente o Estatuto da Cidade, toda essa preocupação em democratizar o espaço da cidade, mas a gente tem que reconhecer que a gente está na área onde a maior parte da população reside e onde a menor quantidade de investimentos é feita por parte do próprio poder público e da iniciativa privada também. Então a gente precisa, de certa forma, reconhecer a história para conseguir entender em que momento esse processo aconteceu e voltar a planejar, a pensar, a buscar maneiras de integrar não só os subúrbios, como o limite desses subúrbios que vão em direção ao que hoje a gente concebe como baixadas, periferias, que na verdade são espaços que precisam ter mais isonomia numa concepção de uma cidade democrática. Então, só para chegar no ponto que eu queria, a pesquisa e o trabalho da gente é exatamente nesse sentido. É exatamente no sentido de tentar publicizar para as pessoas, para que elas possam conhecer, através dessa plataforma, Subúrbios Mobilizações Sociais, o que acontece nos subúrbios, quais são os patrimônios que nós temos tombados ou que a gente precisa preservar, porque ainda não estão tombados nas esferas municipais, estaduais ou federais, né? Como é que são essas histórias, e que a gente possa, de certa forma, com essa plataforma, fazer algo que, quando eu comprei o livro do Brasil Gerson, História das Ruas do Rio, na primeira vez, eu não encontrei. Eu li um livro inteiro, de mais de 500 páginas, procurando a história da minha rua, do meu bairro, do meu subúrbio. E no final do livro, nas últimas 18 páginas, tinha um apêndice dizendo subúrbios e outras histórias. Ou seja, a história dos subúrbios ainda está para ser escrita e a gente precisa, né, pensar, pesquisar e publicizar isso o máximo possível para criar um interesse e uma reivindicação por parte dessa grande maioria da população em investimento nas suas áreas. Excelente, Rafael. Eu acho que você tem toda a razão em levar a importância, ao lado dos dados que você mencionou, dados de investimento, dados da diferenciação, por exemplo, acesso a serviços urbanos, como esgoto, enfim, água todo mundo tem, energia também. Esse apanhado básico sobre as diferentes culturas. Se nós olharmos, há uns anos atrás, houve uma grande geração de cronistas ipanemenses. Todos moravam aqui, frequentavam o bar, era tudo mineiro, né? Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, e Rubens Braga era do Espírito Santo e tal. Mas se a gente andar um pouco para trás, como você lembrou bem, o nome do Lima Barreto e outros autores que contavam bem essa história do subúrbio. E hoje nós temos autores como Rui Castro, como o Sérgio Cabral Pai, que de alguma maneira reabilitaram textos antigos do Nelson Rodrigues, até alguns textos assim memorialísticos do Arnaldo Jabor, que, de certo modo, valorizaram a vida no subúrbio, o que é muito importante para destruir esse preconceito. Eu tenho muito contato com
porque tem uma filha morando fora, na Alemanha. Na Alemanha eles estão já na linha da valorização, não é do bairro, não, é do quarteirão, que eles chamam o Viertelkultur. Viertel é de 4, é de quarteirão, a quarta parte, né? E isso é muito importante para a gente criar esse sentimento de diversidade, mas na unidade, como eu acho que o Vicente pontuou muito bem. Há no Rio, eu atribuo isso nem tanto uma culpa aos cariocas, Vicente, mas uma culpa no processo que foi feito essa fusão, que trabalhou em cima de uma realidade concreta, que era uma cidade integrada, aquele desejo de alguns. Eu me lembro, briguei muito com uma amiga que, ao entrar na política, umas décadas atrás, agora ela já saiu, posso até citar o nome, porque isso tudo é público, André Gouveia Vieira, que o lema era "Quero o meu Rio de volta". Eu falei, pô, mas isso não é lema. O lema é: vamos construir o Rio que nós queremos. Querer nada de volta. Volta é um passado, em geral, muito injusto, muito segmentado. Vamos construir o futuro. E você, Vicente, se empenhou como poucos na construção dessa visão metropolitana, do ponto de vista não só cultural, mas do ponto de vista de integração dos transportes, serviços públicos e tudo mais. E eu te pergunto o seguinte, há uma pergunta aqui. Se a gente melhorasse, mas estupidamente, a supervia, a gente daria um grande passo, eu acho, conjugado com todas essas facilidades que hoje a gente tem de redes sociais, para que nós voltássemos a integrar, não só culturalmente, mas a pessoa sair daqui e ir lá numa atividade cultural no Encantado, visitar o Rafael, ou no Engenho Novo, onde fosse. Você não acha que o ponto básico, esse trem, a Supervia, lá na década de 50, tinha 1 milhão de passageiros por dia. Hoje eu não sei quantos tem, 100 mil, qualquer coisa assim. O que é que houve aí? Me conta para nós. Eu acho que a gente perdeu um pouco, não sei quando, a capacidade de acompanhar. Eu acho importante esse lembrete do Rafael, né, de estar acompanhando, percebendo pegando as informações, percebendo as transformações que o território aponta, que o território, né, acusa, porque aí a gente vai ajustando as políticas públicas a isso. Eu concordo totalmente com você em termos de reforçar aquela infraestrutura, né, de 200 e tantos quilômetros de extensão, com 100 e tantas estações, que é a Supervia, como um equipamento de mobilidade e de integração é fundamental. E a gente só consegue isso fazendo com que ele funcione, né, com bastante qualidade, precisão de horário, respeito ao usuário. Estamos longe disso. Mas isso se a gente entender que aquele modelo com que esse sistema foi criado já não existe mais e não existirá. Um centro importante, né, com uma periferia, com serviços locais, né, com necessidades básicas locais, muito singelas, organizadas ao redor de pequenas centralidades. Isso mudou. Hoje, Campo Grande, Nova Iguaçu, Caxias, por exemplo, num ranking de centralidades da região metropolitana, já trabalham com 1/4 da população economicamente ativa daquele território já trabalhando por ali, no comércio, no serviço de educação, de saúde, principalmente. Então, mudou. Aquela perspectiva que tínhamos antes da pandemia, de 1 milhão de pessoas, um Réveillon por dia, se transferindo para o centro da cidade do Rio de Janeiro, para obter trabalho, obter
a sua sobrevivência, não volta mais, não voltará. Então, a gente precisa construir esse sistema, aproveitar esse sistema existente, reconstruí-lo, no sentido de conectar mais intensamente essas centralidades, essas localidades, esses pontos de cultura, de vida, né, que acontece nesse território, para que aí eu acredito que a gente vai fazer uma cidade melhor, uma região mais coesa, né, com as oportunidades não só econômicas distribuídas melhor no território, mas principalmente aquelas que trabalham com a alma da gente, trabalham, né, com a qualificação nossa enquanto ser humano. E aí eu cito sempre um exemplo de que a gente, às vezes, errou, né, no passado por identificar demandas fora do lugar. E eu cito um exemplo, eu quero dizer assim, muito singelo, mas muito vigoroso. Uma mulher, às 6 da manhã, sai do bairro da Chacrinha, na periferia de Japeri, vai a pé, um quilômetro, até a estação com o filho no colo, toma o trem em Japeri, vem com ele, seguindo, até Ricardo de Albuquerque, que é a segunda estação do ramal, já no município do Rio, depois de Anchieta, antes de Deodoro, desce, atravessa a rua e vai numa clínica da família fazer nebulização. Ela engorda uma demanda por transporte e os nossos engenheiros vão fazer as contas para ver como é que aumenta a oferta, quando, na verdade, não é transporte desse pique, desse custo que ela está precisando. Ela está precisando de um atendimento de saúde primária melhor e mais acessível perto da casa dela. Então, tem deslocamento de demandas também que a gente acabou ficando com o hábito de olhar com esse olhar de reforçar e trabalhar os sistemas num olhar centro-periferia, quando, na verdade, eu acho que está na hora da gente começar a equilibrar esse olhar um pouco e entender a dinâmica desse território, econômica, social, cultural, e construir, adequar os sistemas de conexão, né, tanto de transporte quanto de informação, etc., a esse novo modelo mais polinucleado, onde é mais equilibrado e as pessoas possam fazer as coisas mais perto de casa, sem ter que gastar tanto tempo e dinheiro em viagens tão longas e tão maçantes e tão pesadas como a gente tem na região metropolitana do Rio, a região no Brasil em que mais tempo as pessoas gastam em deslocamento casa-trabalho. Isso é insustentável. Eu acho que a gente precisa mudar isso. E os trens podem ajudar muito nessa nova configuração. Gente, o papo tá muito bom, mas para esse episódio não ficar tão longo e também para a gente não precisar cortar nada na edição, vamos dividir ele em 2 partes. Então, hoje a gente encerra por aqui, mas daqui 15 dias o Rafael e o Vicente voltam para o Pensa Rio e, além de continuar essa reflexão sobre a importância dos subúrbios para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, também vão dar dicas de roteiros para a gente conhecer nessas regiões. Aí não esquece, se você tem alguma sugestão de tema para o nosso programa, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Até a próxima edição!